é que a vida não para. A vida ela está sempre em contínua transformação, né? Como diria Heráclito, né? Um constante devir, né? Uma constante transformação. Só que a maioria de nós não se dá conta. A maioria de nós não se permite ver essa transformação. E por ser lenta, ela acontece diante dos nossos olhos e a gente não percebe. A natureza mostra pra gente o quanto as coisas são lentas, vagarosas. E eu falo que às vezes eu ando e não consigo ver o quanto que a natureza ela nos surpreende, nos traz grandes informações e, é claro, devido ao nosso estágio de evolução, a gente não consegue absorver. E que dirá o que nós estamos lendo, que dirá o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo na internet. Então, eu sempre parto do princípio que as forças essenciais, as forças primordiais que habitam em nós, devem ser ativadas por nossa própria força de vontade. Então, você vê como a natureza age, como ela é simples, como ela é modesta, como ela tenta reciclar ao máximo os seus resíduos. Mas nós, seres humanos, nos achamos merecedores de muitas coisas e no fundo nós acho que carregamos, na minha concepção do que eu vejo, eu tenho certeza, levando como prisma a minha autoobservação, de que nós somos arrogantes. Eu me vi e me vejo muitas vezes arrogante diante da natureza. Diante de todas as possibilidades que se apresentam para mim, eu estava assistindo com a Luciana o documentário Minimalismo Já, e devido a uma crítica de uma outra youtuber que tinha feito uma crítica sobre o documentário, e nós fomos assistir para ver se realmente está disponível no Netflix, né, esse documentário, e para ver se a crítica dela realmente condizia com o que ela estava falando, né? Ela criticou na questão do estilo de vida. Mas eu assisti por isso que a gente não pode, né, às vezes, acreditar em tudo, nem você tem que acreditar em mim. Acho que você tem que ir lá assistir e tirar sua própria conclusão, né? Se Krishna pergunta para Arjuna o que ele acha, qual que é a conclusão, né, e ele sempre perguntou qual que é a sua conclusão, nós vamos chegar num ponto que, assim, ele lá falava sobre o estilo de vida, né? Então, eu fico pensando que nosso estilo de vida fala muito sobre essa arrogância, e que no documentário mostra a questão dos pobres e dos ricos, muito evidente, mas que muitas pessoas pobres, vamos dizer assim, não se deixam, vamos dizer assim, se deixam ser influenciadas por exemplo, pela doação, em que as pessoas vão doando. Eu tenho um móvel ali, você quer? A pessoa diz quero. Ela tem tantas carências que ela aceita muita coisa, e acaba que a casa da pessoa pobre fica entulhada de objetos que são, na verdade, sem um grande significado e sem uma visão arquetípica correta. Que aí entra onde eu estou falando, né? Quando nós temos um conhecimento, a gente dá aquela limpada no ambiente e, de certa maneira, a gente vai colocando os arquétipos corretos. Ou seja, de início, qual é o melhor arquétipo? As coisas que te fazem bem, as coisas que são sólidas, que realmente te influencia a uma riqueza maior, que te influencia a um potencial maior. Não adianta nada você ter um monte de coisas que não significam nada para você e, pelo contrário, você tem que estão entulhadas, né? No documentário fala muito sobre essa questão de entulhar coisas. E isso não é só para rico,
não é por estilo de vida, vamos dizer assim. Ficou muito claro no documentário. Inclusive eu indico vocês, quem tiver acesso, a assistir. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. A visão que eu tenho agora esse ano, em que eu percebi que a gente sabia que as pessoas iriam tomar as atitudes que tomaram. Como eu sempre digo essa frase, né? Fale algo, me surpreenda. Fale algo que eu não sei. Porque do contrário, realmente, é tudo muito previsível, né? Dentro dos seres humanos medianos que a gente fala, é muito previsível. Você só vai encontrar mudanças de comportamento em pessoas que têm uma busca pela sabedoria, por essa magia da transformação de suas vidas. Essas pessoas, realmente, elas têm uma visão mais diferente, vamos dizer assim, uma visão em que ela busca realmente as potencialidades e a essência da mudança. Então, eu particularmente tenho visto esse ano uma calma nas pessoas, um desânimo, vamos dizer assim. Ninguém consegue mais ter um pique para um potencial. Talvez não tivesse antes. Talvez as pessoas não tivessem isso antes. Mas quando a gente está envolvido, engajado, que nem aqui em casa, eu, a Luciana nos projetos dela aí, de decoração, de artesanato, então ela está sempre entusiasmada. E eu aqui no canal, com os projetos do canal, com a melhoria do canal, sempre estudando uma coisa hoje, outra amanhã, lendo, continuo os estudos, né, e aprofundamentos. Eu não senti, né, não sinto essa mudança. É lógico que tomando todas as precauções, né, desse exílio social, né, até sair nessa tal de vacinação, né, que nem sei se isso vai resolver todo o problema da pandemia, mas fica claro que o problema da humanidade é muito maior do que a gente pensa, que o buraco é muito mais embaixo. Então, mas vendo desta forma, você vai chegar num outro ponto, né? Que aqueles que migraram, por exemplo, do campo para a cidade, muitos migraram da cidade para o campo. E aí vão começar a achar possibilidades e gostos diferentes, vão se dar a oportunidade de ver coisas diferentes. E eu já conversei nesse ano que passou sobre essa questão de se colocar numa posição que você dá a oportunidade para que outras coisas aconteçam com você. Então você vai para um lugar onde você exercita a sua rotina, mas ao mesmo tempo faz uma coisa que você gosta, mas aquilo te dá uma ideia diferente da vida. Vou dar um exemplo, por exemplo, se você gosta de caminhar. Então você vai caminhar e você caminha todos os dias num parque, na sua cidade, naquele clima, naquela temperatura. Mas um dia você vai para um lugar que tem montanhas e um ar diferente, um ar fresco, você tem que caminhar às vezes com a mochila nas costas, uma blusa, né, e ver a natureza de forma diferente, odores diferentes, sentidos são ativados de forma diferente. Aquilo muda uma questão mental dentro da gente. Ativa novas coisas adormecidas que estavam ali. Instintos de, às vezes, preocupação por um perigo de um animal selvagem surge. É como quem vai nadar no mar, brincar, né, e brinca sempre na piscina. Jamais vai passar pela cabeça da pessoa que brinca numa piscina que pode haver um tubarão, né? Ou que um siri vai morder o pé ali. Mas quando você está no mar, você pisa numa pequena concha e ela, às vezes, a ponta dela aperta seu pé. E você já dá um pulo pensando que é um caranguejo já mordendo o seu pé. Ou então em alto mar, você está brincando lá, você lembra do filme Tubarão e de repente você já, nossa, um tubarão, né? Embora não haja estatística nenhuma de tubarão ali, você vai ter percepções internas ativadas, memórias, contextos, né, aflorando naquele momento. E esse é um princípio da magia, que você que chegou até agora, me acompanha, vai poder entender um pouco melhor, né? Porque eu sempre deixo esses assuntos mais para o meio do vídeo. E muita gente nem aqui chega.
E eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Eu quero gente significativa chegando até aqui. Então, nós entendemos que a ativação é um processo que demanda essa iniciativa. É por isso que procrastinar, às vezes o intuitivo, é deixar de lado algumas questões importantes para você, que estão dentro de você. Então, quando você pega essa questão intuitiva e dá um passo, você se abre ao novo, a novas conexões, que na ciência vai dizer que você vai ativar novamente aquele caminho de neurônios que estavam desligados, adormecidos. Aquilo, quando você volta para a sua realidade, você volta muito mais criativo, você volta diferente, você volta com um entusiasmo diferente. E mais do mesmo, né? As pessoas fizeram nesse final de ano, muita coisa que já faziam os outros anos. Elas queriam repetir novamente o mesmo ritual que se faziam anos atrás. Não compreenderam que a proposta é a mudança, que a proposta é a transformação. E se Deus permitiu que a humanidade passe pelo que está passando, é porque a humanidade precisava dessa água na bunda, batendo para dar o pulo, como diz o ditado. Quando a água bate na bunda, a gente pula, né? Principalmente água fria. Então, é como se permitisse que isso acontecesse para que grande parte da humanidade acordasse. Porque não seja uma pessoa dramática. Sabemos que todos os dias morrem muitas pessoas nos hospitais, né? É que agora isso veio à tona, está chamando muito a atenção, da morte, do abandono dos idosos, da contaminação. Mas você tem que entender que tudo isso é um processo de evolução, não é da humanidade, é um processo de evolução seu, é um processo de evolução para você. Porque a pergunta fica, né, o que você está fazendo para transformar a sua realidade? Transformar o seu processo de realidade. Porque na minha visão, já se passaram aí 17 dias praticamente deste ano e quase que vamos dizer aí 2 luas inteiras, né? dois ciclos lunares inteiros, né? E quais são suas perspectivas reais que você fez? Quais são suas perspectivas de ação real para os seus planos, para a sua maquete pessoal, para o seu objetivo que você executou neste pequeno espaço de tempo? O que de fato você fez? Às vezes mesmo pequenas atitudes nos mostram um processo mais interior, mais profundo, que a gente tem que levar isso em consideração, né? Então este ano, 2021, nós vamos continuar aprofundando nossos estudos, né? Muito mais nessa transformação pessoal, né? Eu quero entrar um pouco em alguns arquétipos, né, diversos que existem pelo planeta, né, arquétipos desconhecidos, até para mim me envolver mais com isso, que é um estudo que eu gosto, né, mas que tem a ver, sempre todos os arquétipos têm a ver com o eu de agora, com sua visão de mundo, com sua transformação. Mas para você que chegou até agora, eu vou te dar um presente. Eu vou contar uma pequena história de mais de 5.000 anos aí, essa história, né? E para você compreender um processo mais profundo. Como eu sei que agora quem chegou aqui são aqueles velhos amigos, aquelas pessoas que estão sempre com a gente, eu vou contar essa história aí que eu vi ela semana passada, né? E vou dividir um pouco dessa filosofia com vocês, né? Nesse cafezinho aqui, num papo mais informal. Chegou a hora da gente ficar mais à vontade aqui. Essa história é contada por Shiva a Ganesha, né? Então, estava Ganesha e Parvati. Ele conta sobre 2 palhas. Eles falam fio
fio de lâminas de palha, né, que eram conduzidas pelo rio. E uma não se conformava por ser conduzida pelo rio, e essa tentou obstruir a passagem do rio, lutando contra a correnteza. A outra, vendo que a luta da outra era em vão, ela se deixou conduzir pela fluência do rio. Mas essa palha disse: eu vou ajudar o rio a chegar até o oceano. Então, à medida que o rio virava para um lado, para o outro, ela seguia esse rumo, mas sempre direcionando e se posicionando de uma forma que, na visão dela, a água fluía na direção do oceano. Na história, Shiva fala o seguinte, que a primeira palha tentava obstruir a vida sem nenhum sucesso, sem causar nenhum arranhão ao ciclo do rio, né, a fluência do rio. Mas, mesmo assim, se devotava completamente a obstruir a passagem do rio, não tendo sucesso algum. Ficou por muito tempo dando voltas e voltas tentando parar a fluência do rio. E assim sua vida se extinguiu assim que no momento que ela afunda e não consegue mais lutar contra o rio. A outra segue a fluência do rio e vai, de alguma forma, seguindo o caminho do rio e, na cabeça dela, acha que está fazendo o rio chegar até o oceano. Mas Shiva diz também que essa palha também está enganada, pois o rio é forte, ele caudaloso e ele vai conduzindo, e ela se posicionando ali, ajudando o rio a chegar até lá. A questão é que ela também afunda antes de chegar até o oceano, sem, na verdade, ter causado nenhuma ajuda ao rio para chegar ao oceano. Mas, o que quer dizer essa história, então? O que Shiva está dizendo para Ganesha, o mestre da sabedoria, o elefante da sabedoria? É interessante que Shiva mostra como se você quisesse entender duas pessoas e uma luta contra a vida, né? E o rio é uma simbologia da vida. Um luta contra a vida e lutando contra a vida, ele está ali lutando, contrariado, tentando obstruir o rio, mas o rio não para. Então ele fica a vida inteira posicionado no mesmo lugar, sem sair do mesmo lugar, lutando contra a vida. A segunda palha resolve ajudar a vida, mas a vida não precisa dela. A vida é a vida. Mas essa palha se coloca à disposição do rio e na cabeça dela, ela está ajudando o rio a caminhar. Mas no fundo, Shiva diz que ela não ajudou em nada. Ela não exerceu poder e influência nenhuma na vida. Mas por que Shiva conta essa história então? Se os dois não ofereceram nada contra a vida? Uma contrariou a si mesma. Outra favoreceu a si mesma. Uma saiu do lugar. Andou grandes distâncias até afundar. Viveu grandes paisagens, grandes aventuras, até afundar antes de chegar até o oceano. Um não prejudicou em nada a vida, o outro não favoreceu em nada. Isso seria o ego. O ser humano, um e o outro. Nenhum fez um arranhão na vida e nenhum outro também fará. Assim como nós talvez não façamos nada contra a vida ou a favor da vida. Então, ou nós fazemos algo contra a vida ou a favor de nós mesmos. Então, Shiva é muito sábio em colocar essa história para a gente. Porque às vezes um tem dentro de si uma força, uma garra, um arquétipo forte que vai transformar a vida. Mas nós temos que ver se nós estamos sendo pessoas que obstruem, que querem obstruir a vida externa, entendendo que tudo que favorecemos fora de nós nos favorece internamente.
Tudo que bloqueamos fora nos bloqueia internamente. Mas cabe a nós encontrar o sentido da vida para nós mesmos. Encontrar o sentido do caminho em que a gente possa, de certa forma, se alinhar com a fluência do rio. E sendo e aceitando, a gente deixa a vida nos levar a lugares melhores, a aceitar coisas novas, bonitas, belas. Palavras belas podem nos chegar se nós não cerrar os nossos ouvidos. Se deixarmos a boca falar, de repente podemos também falar grandes poemas ou cantar grandes canções. Mas cabe a nós. Então, num conhecimento milenar tão antigo, na história de duas palhas esconde grandes segredos, né, saídos da própria boca divina de Shiva, que eu trago na minha visão a complexidade daquilo que eu faço com as coisas à minha volta. Quando eu compreendi que o aceitar era soltar, eu tenho passado por um processo assim, de como é difícil eu aceitar algumas coisas à minha volta. Sem perceber que quando eu não aceitava, eu era como a palha que tentava obstruir o rio. Eu não vou causar impacto algum nas coisas à minha volta sem compreender isso. Eu só vou causar impacto à minha volta quando eu compreender a mim mesmo. A compreender que processo eu estou utilizando. A fluência ou a obstrução. A aceitação ou a objeção. Você que me acompanha, o que está pensando a respeito disso? O que está sentindo neste momento na sua intuição, se conseguiu acompanhar esse raciocínio? Que quando eu digo aceitar, eu de coração eu me abro aqui numa possibilidade de você ver até mesmo os meus defeitos. Sim, são bastante defeitos, eu sei. Não preciso ficar falando para você, mas talvez você tenha até captado alguns aqui através do vídeo. Mas quem mora comigo sabe dos meus defeitos, né? Da falta de qualidade que deveria ter. Mas eu sei que sou uma pessoa que pelo menos está constantemente tentando modificar isso, transformar isso, melhorar isso. Aceitar que a vida às vezes nos propõe coisas que nos mostra através dos outros. Que, por exemplo, você vê o outro, às vezes, numa posição diferente da sua. Então você pega alguém e o nível de felicidade dela talvez seja maior do que o seu. De harmonia diante da vida, talvez seja. De serenidade, talvez seja maior que o seu. Mas ao invés de questionar o porquê que você não tem aquilo, o primeiro processo interno é aceitar a felicidade do outro e a beleza que o outro conseguiu manifestar. Aceitar. E por fim você passa para um outro estágio, aceitar de forma benéfica, de forma feliz. Isso é a fluência do rio. Eu não vou modificar nada no outro, exatamente, no processo que ele está tendo. Mas eu estou aceitando que para mim isso seja possível. Estou aceitando que para mim isso pode acontecer. Então, o famoso soltar é aceitar profundamente a vida como ela é. Mesmo nos seus piores momentos, nas suas piores nuances, na hora que te chama para um ponto que você fala assim, nossa, não dá, meu, só comigo acontece isso aí. Não, não é só com você não, meu querido, minha querida. É com todos nós. O pneu fura para todos. Esses dias eu ia indo de moto para o trabalho, né? E de manhã, tranquilo, sabe? Tava uma manhã tão gostosa.
E eu indo assim, nossa, tava bem, sossegado. Daqui a pouco o pneu da moto começa a chacoalhar, a moto começa a chacoalhar. Eu sinto que o pneu da moto furou e eu pego e jogo no acostamento e paro, né? E olho lá, o pneu furou. Fazia 2 anos exatamente que o pneu tinha furado no mesmo lugar. E aí foi legal, porque a primeira frase que eu falei naquele momento foi: eu aceito o acontecimento. Eu aceito a lição. Eu aceito o entendimento. Eu quero realmente entender. E o que foi legal é que a samsara, o ciclo, girou, a roda girou. Mas ela girou e me encontrou de outra forma. Porque a primeira coisa que você tem que pensar quando você pensa nos seus problemas, na sua vida, é como a roda te encontrou. No primeiro acontecimento, falei, justo agora, eu tenho que chegar no horário no trabalho, furou, o que eu vou fazer? Onde eu vou arrumar esse pneu? Onde eu não sei o que? Onde isso que? A mente me encheu de perguntas. E eu, aquela vítima, né, só tive a possibilidade de me sentir muito mal com tudo aquilo, estressado, irritado, perdendo a minha serenidade. 2 anos depois, o pneu da moto furou e me encontrou no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo horário, só que a pessoa estava diferente. Eu poderia ser a palha que ainda está combatendo o rio, lutando contra o rio. Mas quando eu aceitei que a vida é a palha que desce o rio e que curte a visão, a paisagem, aquele que tem objeção afundará também. Aquele que tem aceitação afundará também. Qualquer dúvida disso é ego, é vaidade. Mas aquele que compreendeu, que saiu do lugar pelo menos, andou muito mais do que o outro que ficou ali tentando, girando em volta de si mesmo, vendo o mesmo cenário todos os dias, vendo a mesma paisagem todos os dias, os mesmos conhecimentos todos os dias, não mudou em nada na sua própria vida. Enquanto aquele que aceita o belo, abre a possibilidade do belo se instalar em si mesmo. Enquanto você aceita a técnica do outro, você abre a possibilidade de que a técnica esteja em você. Aceitar é um processo não somente filosófico, é um processo espiritual. Porque se eu aceitar a luz no outro, a luz no divino, eu posso aceitar a luz que habita em mim se manifestar. Porque eu aceito o que a vida faz, eu aceito esse tempo da natureza, essa coisa que cresce devagar na natureza. Cada coisa, para cada coisa, não há o que você possa fazer, não há o que você possa mudar, não há tanto o que se fazer. Mas a sua posição interna é importante. E neste ponto, as minhas reflexões me levam a entender que a magia caminha por esse processo. Que a magia da transformação caminha por esse caminho. Então, se eu quero realmente mudar realidades externas, eu tenho que aceitar a mudar as possibilidades de mudar a minha realidade interna. Aí eu começo a comover as coisas em volta. Porque a potência está em mim. E é fazendo com uma energia diferente que os resultados podem se tornar diferentes. Pense nisso.
Gostaria muito que você, de forma ativa, fizesse uma reflexão a respeito disso. Afinal, nesse ano eu gostaria mesmo era de falar sobre essas coisas. Sobre tudo isso. E eu acredito que isso seja importante. São os pensamentos raiz, o conhecimento raiz que nos transforma de alguma maneira em alguma coisa que valha a pena. Não para fora, não para o ego, mas para nós mesmos. Se eu quero resultados diferentes, quero encontrar a minha essência, eu tenho que empreender uma energia muito forte nisso. Eu tenho que colocar uma energia muito forte. Porque senão, mais do mesmo vocês vão ver todos os dias. Mais do mesmo vocês vão sentir todos os dias. Acho que esse foi o recado de hoje. Nós vamos, ao longo do ano, aí, fazer muitos vídeos, falar bastante. Espero muita reflexão de vocês. Façam o cantinho mágico, se sentem lá, façam a reflexão, tire esse tempo de meditação, medite sobre esse processo de aceitar, tente entender isso aí. A gente vai falar muito sobre tudo isso esse ano. Bom, serenidade profunda a todos vocês, obrigado por ter... Já até esfriou aqui, né? Obrigado por ter me acompanhado aqui no cafezinho e é um prazer me tornar você. Se eu tivesse que me tornar sua pessoa, outra pessoa tivesse que ocupar o seu lugar neste momento, como você deixaria a posição para o outro assumir exatamente a mesma posição?